hoje mais um episódio do The Doctor Show, esse programa que traz médicos maravilhosos, onde a gente explora todo o conteúdo técnico, o conteúdo pessoal, a gente compartilha história, a gente recomeça, a gente traz novidades. Eu e o queridíssimo Rogério Moreto, que está sempre... Tá valendo nada, né? Tá valendo, tá Tá valendo. valendo, tá valendo. Gente, ele Lógico fica que rindo da tá. minha cara. Tá valendo. É que Tá valendo, né? eu tô vendo Ele você falou, tá valendo. toda zen, né? Olha, porque eu não sei o quê, né? Ela tava pilhada aqui há um minuto atrás, É verdade. dizendo que vai me enfiar um chip, porque eu tô chato, reclamando. Isso Mas é verdade. é verdade, né? E falando nisso, é até bom a gente falar desse assunto, porque, por exemplo, sem perceber às vezes, a gente tá chato, a gente tá nada tá fazendo sentido, né? Aí a namorada, a mulher ou vice-versa fala assim: "Nossa, né? Como você tá chato, como você tá reclamando". E eu tô bem nessa fase agora. E aí eu descobri que é porque me falta Testosterona. hormônio. E a gente A está gente vai aqui falar sobre para isso. isso, justamente um convidado, o ginecologista e obstetra, Dr. Willer Costa. Maravilhoso, bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Falar sobre testosterona é falar sobre a força motriz tanto do homem quanto da mulher, né, É Liliane? falar sobre a reprodução, sobre o motivo pelo qual estamos vivos e acordamos e vivemos. Não é assim? isso aí. E assim caminha a humanidade. Mas hoje não vai ser só sobre testosterona, a gente vai falar Sobre tudo. um pouco de tudo. Mas antes, esquece os hormônios, Dr. Willer. Vamos falar do Willer, a trajetória, o pai, o marido, o cara que veio de Minas, porque só podia ser de lá para a gente, Isso mesmo. né? Fala um pouquinho de você, da sua história com a medicina e, enfim, traz o que você quiser. Aqui no The Doctor Show, é o médico que manda. Isso aí. Beleza, vamos lá. A minha história com a medicina começou, assim, eu, na verdade, antes de faculdade, de tudo, eu, na verdade, tinha com meus 15, 16 anos ali, quando a gente está já no ensino médio, eu jogava vôlei, era federado, jogava, viajava, e meu objetivo era ser jogador de vôlei de carreira, né? Falei, nossa, e tal. E conversando com a minha mãe, eu falei, gente, mãe, o que você acha e tal? Ela falou, filho, com 30 anos, você jogando vôlei, você está terminando a sua carreira, né? Independente do que você fizer, vale a pena você fazer estudar, estar junto ali para poder, né, concluir uma coisa que tenha mais durabilidade. E eu amava o vôlei, mas não era realmente uma coisa. E a gente sabe que hoje no mundo do esporte, você saber que ter alguém lá dentro para te colocar, né, é uma coisa que é fundamental. Então, como eu não conhecia e era uma paixão, mas eu também amava estudar, falei, vou fazer. Eu gostava muito de biológica, gostava de cuidar das pessoas, isso era uma coisa nata minha, né? E aí eu defini, comecei a fazer, prestei vestibular, passei em medicina. Na época, quando eu passei em 2 universidades, passei lá em Minas e passei no Rio, mas como eu tinha muita vontade de morar fora, né? Eu não falei pra minha mãe que eu passei em Minas. Mesmo? Como é que chama Não sua mãe? falei. Soraya. Mas hoje a dona Soraya já sabe de tudo isso, né? Já sabe. Ah. Já sabe. Tanto ela quanto a minha avó, que eram as Olha. patrocinadoras, eu falei, não, vó. E aí eu não falei, porque eu falei, se eu falar, eles vão me obrigar a ficar aqui. Aí eu deixei fechado, falei, olha, não vou. E fizemos lá, falei, mãe, a gente tem que fazer matrícula amanhã e tal, corremos para Petrópolis, fiz em Ligeiro aí, Petrópolis. tá vendo? Fiz em Ligeiro. Petrópolis e tal, fechamos a matrícula, quando já estava matriculado, tudo certinho, eu falei, ó, mãe, eu também passei aqui em Belo Horizonte, eu sou de Belo Horizonte, mas aí eu falei, não, eu queria ter essa experiência de morar fora, de ter a minha independência, eu estava lá com 21 anos, eu entrei na faculdade com 21 anos, e no meu primeiro ano de faculdade, quando eu comecei, a primeira pessoa que eu conheci foi a pessoa que eu comecei a namorar desde o primeiro ano, né, a Luísa, que é hoje minha esposa, é pediatra, faz terapia intensiva pediátrica, né? E a gente tem um filhinho. E assim, foram 6 anos de faculdade, 6 anos de relacionamento durante a faculdade. A gente não sabe o quanto que a gente sabe, a faculdade de medicina é uma faculdade que exige muito, né? Não sei se vocês sabem, mas o índice de depressão, né, entre os médicos estudantes da medicina é muito alto, né? Sem dúvida. Na minha sala, a gente fez uma pesquisa na época, chegava a ser cerca de 60% dos alunos usavam o antidepressivo, por conta da pressão que existia, né? De você oferecer um resultado, que a gente até sabe que o médico tem essa coisa
do resultado, do perfeccionismo, a pressão toda de morar fora e tal. E a gente vai aprender a lidar com isso muito jovem, é difícil, porque a gente lida, pensa, a gente tava lá com 21, minha esposa entrou com 19, tinha colegas meus com 17, 18, lidando com a dor do outro, assim, em último grau. A gente passa, né, Eu pacientes entrei com oncológicos. 17 também. Pois é. E a gente esquece que nós somos seres humanos, né? Exatamente. Então, a gente... Agora, tudo isso que você me contou, essa vivência da cobrança, do morar fora, do ter que dar conta de ser perfeito, é muita cobrança e pouca validação daquilo que a gente faz. É sempre o mínimo, é mais do que o necessário. Você viveu também um processo depressivo? Então, na faculdade, eu tive uma crise de ansiedade importante. Inclusive, eu tive que usar medicamento na época, por conta da questão da ansiedade, porque nós não somos só aquela pessoa, né, ali, na faculdade, aluno. A gente tem todo, né, aquela situação externa, né. Eu também vim de uma família que a minha mãe, ela praticamente que bancava, né, a situação nossa financeira, e assim, eu não tinha condição de me dar o luxo. Graças a Deus, na época, eu consegui o FIES, mas mesmo com FIES, hein, o FIES era 75% do valor da faculdade. Ainda ficava pesado para ela, eu tive que fazer concurso dentro da faculdade. Aí passei em primeiro lugar, graças a Deus, no concurso, fui professor na faculdade de embriologia, porque eu já gostava da parte de obstetrícia. Aí eu falei, vou dar aula de embriologia. Aí dei aula de embriologia um tempo, depois dei aula de prática profissional e aí eu consegui com isso praticamente não pagar a faculdade. Então, ou seja, tem um esforço muito grande para conseguir. Eu acho que todo médico, né, que assim, hoje foi uma coisa interessante que o FIES ele trouxe para a gente uma miscigenação importante dentro da sala. Então, eu tinha gente que era muito afortunado, tinha gente que morava dentro do condomínio da Ivete Sangalo, junto comigo, na minha sala. Mas, ao mesmo tempo, tinha filho de pessoas que trabalhavam como empregada doméstica, pessoas que não tinham condição muito precária, assim, financeiramente, e que estavam com a gente na mesma sala. E gente classe média que estava ali ralando para conseguir pagar e tal. Então, só que todo mundo nesse mesmo barco fazendo, mas é claro que com relação à experiência é muito diferente, né? Mas é interessante como é que a gente conseguiu, assim, a minha sala ela tinha 100 alunos, a minha faculdade a gente forma anualmente, então assim, se você reprova o ano inteiro, não é o semestre. Então isso era bem complicado esse processo todo. Mas existe essa cobrança nossa. A cobrança externa, da gente ter uma vivência externa, né, de família e tal, mas a cobrança da faculdade, lidar com aquela situação toda nova, né, de doenças, daquele problema, lidar com sangue, aquela coisa toda que você não vivenciou, aquilo, a primeira coisa te impacta mesmo, né, você lidar com aquilo. Mas depois você vai acostumando, né? Eu tive dificuldade por ter que entrar em sala de anatomia. Inclusive, em um episódio que a gente fez para o On The Cast, eu conto que eu cheguei a largar o curso de medicina e voltar para o cursinho, porque eu não tinha coragem, não tinha maturidade de enfrentar uma sala de anatomia com cadáver. Então, e também vivenciei um processo ansioso. Na época, não tomei medicamento, mas foi um processo que me demandou muita busca, muita terapia, que eu sempre falo que é um dos investimentos mais válidos e que todo médico deveria fazer, porque a gente tem que se autoconhecer. Afinal de contas, a gente é aquele que cuida. Então, a gente tem que cuidar e conhecer os limites e todas as qualidades que a gente tem. E a terapia, ela proporciona muito isso. Mas voltando, lá na sua faculdade, Isso. além da cobrança, o que mais colaborou aí para o seu processo ansioso? Então, é todo esse processo de que eu sempre tinha, desde o terceiro ano de faculdade, eu cansei muito daquela postura, assim, de uma medicina de medicamento, de tratamento de doença. E eu, como eu jogava, né, e para mim a saúde era atleta. Então, assim, eu joguei durante toda a faculdade, eu joguei pelo clube da faculdade. Nós somos campeões cariocas de vôlei, nosso time, então assim, era muito legal esse processo, sabe? Eu consegui conciliar o vôlei com a faculdade. Então assim, fomos campeão, depois somos medalha de prata outro ano. Então assim, isso para mim, a saúde era uma coisa muito, né, muito veemente, assim. Aí eu fiquei pensando, gente, eu acho que é muito mais interessante a gente focar na prevenção. Quando eu passava, a minha primeira opção era ginecologia e obstetrícia, porque eu gostava muito do cuidado da mulher.
Eu acho que a mulher, ela trabalha muito mais com prevenção do que o homem. O homem vai para o médico quando já está, assim, quase em estado paliativo, cuidado paliativo. Né? A mulher, ela cuida muito mais, ela vai muito mais para buscar por qualquer coisa. A mulher vai... Eu tenho um paciente que vem para mim simplesmente para conversar. Doutor, eu conversei, eu já estou ótima. Já melhorei o meu problema, que eu precisava conversar. Então, a gente é terapeuta, a gente... Então, eu gostava muito desse processo por conta disso, né? Eu cresci com a minha irmã, com a minha avó, com a minha mãe, pessoas... Então, eu sabia lidar com esse traquejo, que eu sabia que a mulher, ela precisava disso. Mas... Você acha que nesse momento nasceu o ginecologista? Esse momento que você teve muito ali a sua irmã, essa família com essa dominância feminina? Sim, sim. Foi isso que começou a construir Sim. o ginecologista maravilhoso e obstetra que você é hoje? Eu acho que assim, a minha mãe, como eu te falei, é uma pessoa muito forte, ela cuidou da gente, né? Meu pai, eles se separaram, era muito cedo, né? Muito quando tinha uns 4 anos. Minha mãe era uma pessoa muito forte na nossa família, aquela pessoa, né, que tal. Minha irmã também, eu tenho uma irmã, e tem minha avó, que praticamente fez essa função meio que paterna para, né, de ajudar financeiramente e tal. Então, a figura feminina para mim não é um problema, não foi um problema de como, por exemplo, eu não tenho dificuldade de falar sobre, por exemplo, sexualidade com a paciente, entendeu? Eu vou deixando ela ter liberdade, é claro que assim, eu deixo muito ela ter a liberdade de uma busca mais... de ela falar passivamente, mas se eu achar que precisa de uma coisa, eu vou ativamente, falo, mas você acha que isso aí é uma questão para ir tirando dela aquilo, e as pacientes com isso vão quebrando o gelo, sabe? Então acho facilitou que... e muito, facilitou né, essa convivência a convivência feminina. Verdade. E a gente vê que isso é uma verdade, as mulheres elas têm esse conceito de fazer o exame preventivo, de ir uma vez ao ano ao ginecologista, e a gente vê os homens que vão, a gente tem que trazer na orelha, né? Sim. Né? Assim, os homens, a gente tem que, sabe, laçar assim, puxar para vir, né? Se cuidar mais. Mas tá mudando. Eu sinto que tá assim, existindo uma consciência maior. Eu falo que sempre existiu o Outubro Rosa e de pouco tempo para cá tem o Novembro Azul. Mas que interessante. E seu pai, vocês tiveram um bom relacionamento na infância? Então, aí foi um problema, porque assim, meu padrasto, que foi a pessoa que cuidou da gente, foi uma pessoa muito presente. Então, assim, o processo da paternidade para mim foi um pouco complexo por conta dessa ausência da figura paterna pai, né? Meu nome, me chamo Willer Costa Faria Júnior, porque meu pai é Willer Costa Faria. Mas eu não tive tanto contato com ele, assim. Ele é vivo? Eu fiquei sabendo que ele faleceu no 3º ano de faculdade. Ele já tinha falecido há 1 ano, entendeu? Isso foi um pouco complexo, assim, para mim, assim. Tipo, né, lidar com essa coisa, mas foi uma pessoa bem ausente, assim, no meu... A lembrança que você tem dele é de que idade? A última vez, acho que eu tinha uns 8 anos, mais ou menos, quando ele me ligava durante o meu aniversário e depois nunca mais, assim. Mas eu acho que existe, né? Mas isso foi um processo. Então, esse daí também foi uma questão que criava essa questão ansiosa, porque é diferente, né? Você lidar com... Você ter essa ausência. Por mais que eu tinha um padrasto com uma pessoa muito próxima, meu padrasto é filósofo, né? Faz filosofia clínica, então é uma pessoa que é maravilhoso conversar. Você sabe que você tem aquela liberdade, é muito bom, mas, assim, é complexo, assim, você tem aquelas lacunas que você vai trabalhando, e hoje é isso, né? Eu também faço a parte de psicanálise e tal, para tentar ir desvendando, tirando isso, né? Tentando achar, né? Tentando tampar os buracos que ficaram, porque eu acho que a gente não consegue ser inteiro se a gente não cuidar. Foi até um podcast que eu vi que você falou, daquela criança, né, que a gente, exatamente. Daquela criança que a gente foi, né? Eu acho que nós somos só uma exacerbação daquela criança que a gente foi. Então temos que melhorar aquilo. E sabe, Willer, quando a gente olha para isso que a gente chama de buraco, dessas cicatrizes, de repente a gente percebe que as partes que a gente chamava de buraco são as que estão repletas de diamante dentro da gente. É onde a gente se torna, muitas vezes, você um pai melhor, ou um médico melhor, ou você consegue... e é interessante que a gente comece a entrar mais, e você gosta muito de fertilidade. E a gente começou o podcast hoje falando exatamente disso, da reprodução, da manutenção da espécie. E isso, no primeiro laço que a gente tem, ancestral, que a primeira coisa que a gente remete é pai e mãe. E claro, nunca ninguém vai substituir isso.
Mas eu falo que no primeiro momento a gente tende ainda a doer, porque cicatrizes podem, mesmo uma cicatriz física, ter uma sensibilidade diferente. Mas tudo a gente pode ressignificar, sabe? E agradecer. É um estágio um pouquinho mais adiante. E quando você olha para tudo isso e vê que se você tivesse tido outra história, você não estaria aqui hoje. Você não seria o médico que você é hoje. Amado pelas pacientes, eu sou testemunha porque eu tenho a honra de indicar todas as minhas pacientes para ele. E assim, a primeira coisa que eu recebo é, nossa, muito obrigada. Não tem preço você ter na equipe uma pessoa que acolhe, que conecta e que isso não se aprende. Não existe um curso hoje para aprender, para fazer as pessoas, os médicos, terem essa conexão. Isso daí já vem, é a história da tua vida. É como você orquestrou tudo isso. E aí você passa a amar suas feridas. E junto com isso vem o perdão. Porque a gente magoa. Eu sei, eu também tive meus percalços com meu pai, que um dia eu posso contar. Hoje a gente está num momento muito bem. O perdão, ele não é só para o pai em vida. Aliás, o perdão não é só para uma pessoa em vida. O perdão a gente pode dar para quem já se foi, para quem a gente nem conheceu, mas que refletiu na história ancestral, e hoje se fala muito na constelação familiar, de comportamentos feitos lá atrás e que reverberam na gente até hoje. E eu tenho certeza que você ainda vai contar sobre esse amor pelas suas feridas e a gratidão da tua história. Se não for no final desse podcast, Olha. Aliás, você sabe que você é o meu convidado para o The Doctor Show, dia 30 de setembro e dia 1º de outubro. Estarei aqui. E é um presente por toda a pessoa que você é, e a gente senta com ele aqui, a gente começa a descobrir mais coisas ainda, e a gente fala, nossa, é verdade, então é por isso. Ah, então é isso? E isso que a gente nem começou a entrevista dele, né, Rogério? Você quer acrescentar, assim, alguma coisa? Não, eu tô só A gente tá ouvindo. só... Eu gostei dessa pegada aí do perdão. Não só para quem tá em vida e tal. É legal. Não, é legal, eu acho Chegar nesse ponto aí da evolução é bom demais. Não, e o mais interessante Eu tô que bem eu falo... longe ainda, mas não tô... Não, é Ainda difícil, tem mas pra sabe, perdoar? mas sabe... Ainda tem mais coisa para perdoar. Não. Eu ainda tô trabalhando isso. E eu também. Porque posso falar, parece fácil, mas não é. Não. Não é. E é muito louco isso, né? Porque você sabe o que você tem que fazer, você sabe que você tem que perdoar, você sabe que... Mas aí você não, às vezes você não encontra o meio. Devagar você vai indo. Eu vejo muitos vídeos, né? Falando sobre isso. Eu gosto muito da Monja Coen, eu vejo muito vídeo dela. Tal, falando, e o perdão das pessoas que se foram. Eu também tive problema. Bom, eu não tive pai, né? E quando eu resolvi procurar para conhecer, meu pai já tinha falecido, então eu não o conheci. Aí todo mundo, você tem que perdoar, eu quero que ele queime no fogo do inferno. Tô brincando. Mas assim, e vendo os vídeos e as pessoas falando sobre isso, é muito bacana, é muito bonito. O problema é você encontrar esse caminho, né? É porque a gente modula os nossos O dia comportamentos. o dia que alguém falar assim, o caminho é esse... Porque se eu falar para você, Rogério, você vai olhar para essa câmera e vai falar, eu perdoo, você vai fazer. Mas não é de verdade. Por quê? Porque a gente manda no comportamento. Mas a gente não manda no sentimento. Mas a gente evolui. Para tudo se tem um caminho. Você até olha e fala, mas você sabe que aquilo não é de verdade. Você até olha e fala tentando que aquilo seja de verdade, mas no fundo, você mesmo duvida e não sente firmeza naquilo e não sabe como É que conduzir. toda mágoa é uma dor, toda mágoa é uma perda. E a gente tem uma pseudo-ideia de que se você perdoar, você vai se colocar vulnerável e vai poder ser machucado de novo. Só que enquanto Isso é a gente... inconsciente? Inconsciente. Ah, tem que ser. Só que enquanto a gente está nesse lugar de não perdoar, a gente não entende que a gente ainda está se permitindo ser machucado. Como é que eu vou pensar? Não, eu vou perdoar, porque o perdoar tem muito a ver com o
realmente recomeçar e perder qualquer medo, voltar a ser o que era antes. Mas, se a gente não perdoa e continua vivenciando aquilo, a gente ainda está no prejuízo daquele Isso evento. faz sentido. Então, se eu não perdoei e continuo vivendo aquilo, tá me prejudicando. Isso faz todo sentido. Agora, a pergunta é, e se você não perdoou, não é que não perdoou, tipo assim, não, mas também não sente mais. Porque, por exemplo, vou falar de mim. Tem algumas pessoas que eu não troco mais ideia, porque tivemos problemas e aí hoje eu não troco ideia mais, eu quero a pessoa longe, não desejo mal, ela que vai viver a vida dela, eu vou viver a minha, mas é aquilo, dentro de mim eu fico, será que eu perdoei? Mas se eu tivesse perdoado, talvez eu não teria que retomar essa... Então é isso, essa é a dúvida. É que quanto maior Mas eu é não o sofro amor, mais. veja Ok? bem, Eu não sofro mais. E eu tô falando de amizade, hein? mas Olha isso. é que a mágoa ela é proporcional Essas ao filha da- grau do sentimento, certo? E da Então, afinidade. ok? Pai e mãe, amigo a gente arruma outro. Pai Não, só não, tem sim. um, mãe... Até mulher, marido, brigou, se arruma outro. Eu tô falando de amizade. Amigo, então, nem se fala. Porque é isso. Por exemplo, você perdeu uma pessoa que você tinha uma ligação muito forte de amizade, ok? Quer dizer, né? Vocês brigaram e tal. Então, essa pessoa, por muito tempo eu sofria. Toda vez que eu pensava, e ficava aquela coisa, aquele mal-estar. Hoje eu não sinto mais nada. Não tenho mais mal-estar, não lembro. Até fico assim, eu falo, Mas quantos mais novos amigos você tem desde lá? tipo, eu quero que a pessoa seja feliz e encontre o caminho dela. Mas também não quero mais trocar ideia, não me aproximo mais. Então, isso. Você consegue ver alguma Tá vantagem? perdoado ou não tá perdoado? É isso que eu não entendo. Esquece o perdão. Só É. vou te fazer uma pergunta só. Você consegue ver alguma vantagem em ter tido a trajetória que você teve? Vantagem? Sim, porque você aprende, né? Muita coisa com isso, né? O que você aprendeu? Aprendi que não se deve confiar. Esquece o amigo. Aprendi que. Vamos falar da tua vida. Vamos falar dessa questão sua com o paterno. O entrevistado aqui é ele, viu? A gente Liliane? vai voltar nele. Não Você foge. não vem, você não foge, vem, não. Não foge. É. Nós estamos aqui em 3 pessoas. Acho que muitas pessoas se conectam, identificam. Sim. Inclusive, eu estou num processo de perdão também. Estou. E geralmente, eu vou te falar até o qual eu tô. Estou num processo de perdão com meu próprio esposo. A gente teve um desentendimento há um tempo atrás, porque é Faz difícil ser parte. sócio, Sim. né? Você ter a sociedade, você ser marido e mulher, e é impossível não ter algumas desavenças. Mas eu acho que a gente cresceu tanto com isso. Hoje eu tenho tão mais segurança em tudo o que a gente vivenciou que eu consigo ver que se eu não tivesse passado por isso, eu não estaria na posição do casamento que eu estou com ele hoje. Inclusive, eu aprendi a separar muito o trabalho com a questão do marido e mulher. E até o pai e mãe. O pai e mãe ficou num cômodo, os sócios ficaram no outro cômodo, o marido e mulher vieram para outro. Isso só foi possível porque a gente se magoou. E isso é possível em qualquer situação. Principalmente situações de pessoas que são importantes. Tipo o pai das minhas filhas, que é meu marido, pai, mãe. Você consegue ver alguma vantagem na sua história, Rô? Ainda? Não sei. Como você acha que você estaria aqui ou em qualquer outro lugar? Se você tivesse tido, sim, um pai super protetor, Não. te entregasse... Eu tô pensando que você tá falando do negócio da amizade. Não. Não, do pai, lógico, assim, existe a desvantagem de, não tenho pai, aquela coisa, não, existe a vantagem. Que aí, por conta de não ter, e talvez não, eu me tornei uma pessoa extremamente forte, extremamente ligeira, né? Então, a vantagem que eu enxergo é essa. Então, eu consigo ser suficiente nas coisas sem depender dos outros, porque eu nunca tive ninguém apoiando ali nesse sentido. É isso que eu consigo enxergar. Como seria, eu também não sei, porque como eu não tive, eu não sei que diferença ia fazer. Como é que eu vou saber? Quem você conhece, a gente às vezes não tem a história, mas a gente tem exemplos.
E é muito comum. E eu vou citar um exemplo, gente. Quando a gente fala de possibilidades, existem N possibilidades. Isso eu penso até com relação à minha própria vida. Também fui filha de pais separados, tinha 7 anos quando eles se separaram. Eles não se separaram de uma forma amigável, foi no litígio. E meu pai é médico. Treta. E uma forma que eu encontrei, às vezes, de estar com ele ou de tê-lo presente foi fazer a medicina, apesar de desde criança eu ter esse lado artístico, sempre quis ser atriz, mas a medicina me conectou. Tivemos depois, assim, uma série de outras situações, mas eu consigo ter gratidão. Talvez se o meu pai estivesse em casa e fosse super protetor, eu teria, assim, não tanta ambição, não no sentido financeiro, mas na ambição do crescer, do fazer, do propósito. Né? Muitas vezes eu penso, eu quis fazer medicina para ter o reconhecimento dele, que pode ser por esse motivo, mas eu estou muito feliz com o que eu sou hoje. Eu tenho reconhecimento de pacientes, eu tenho reconhecimento dos meus leitores, dos meus seguidores, e agora com esse curso dos médicos. E tudo pode ter começado com um sentimento de falta do reconhecimento dele lá atrás. Então, hoje eu sou grata a isso. É um processo. Não é fácil. Eu estou aqui tentando compartilhar um pouquinho para ver se algo que eu estou falando com vocês faz sentido. E se fizer ou não fizer, ou se quiser compartilhar o que está passando por essa sua cabecinha, Sim. pode falar. Não, para mim faz super sentido. Eu acho que no meu caso foi assim, né? Eu acho que eu não tinha... Eu questionava isso no início, né? Eu falava muito com a minha esposa. Ela não teve uma presença de mãe, a mãe dela também não foi presente desde os 3 anos e eu não tive a presença do pai. A gente questionava qual que é a ausência que incomoda mais. A conversa era essa. Aí eu falei, não, peraí, vamos parar de falar da ausência, vamos ver o que a gente pode fazer. Porque se não existe um lugar, uma pessoa que possa substituir, nós podemos ser melhores pais, pelo menos. Né? E é claro que não é sendo super protetor. A minha esposa é uma mãe magnífica. Eu não conheço uma mãe como ela. Minha mãe foi maravilhosa também, mas a minha esposa é uma mãe que eu fico impressionado. Primeiro que ela é pediatra. Então, assim, ela coloca tudo que ela faz, ela coloca ciência naquilo, na educação do Levi, na introdução alimentar. Inclusive, eu falei com ela, Linda, você tem que começar a publicar sobre isso no Instagram, porque tem muitas mães que não têm noção do que é BLW, do que é você, sabe? E são técnicas que a gente vê que dão tão certo pro meu filho, assim, de introdução alimentar, rotina de sono, parará, aquela coisa toda. Tudo bem, né? São coisas que, pode não dar certo, eu tentei de tudo, mas assim, que pelo menos é um norte para as pacientes que eu tinha, por exemplo, que eu ainda atendo obstetrícia, né? Que vem a fase inicial do primeiro filho é muito complexa. Você tem filho? Tenho. Tem? É muito complexa. Pelo menos bem difícil. Eu não sei como é que, para mim, eu falo muito com as pacientes. Eu falo, gente, deixa essa vida de Instagram de lado, porque a vida de Instagram ela não existe pra nada, assim, tipo, essa vida de perfeição, que a pessoa tá sempre feliz, essa pessoa que tá ótima, com um filho com 3 dias de vida, ela tem 3 babás em plantão alternado, porque não existe, você tá bem. Vida de Instagram é chroma key. E é muito complicado, porque isso trouxe culpa pras mães, porque é aquela mãe que nunca teve, a mãe do Instagram, que não são todas, tá, gente? Hoje a gente tá tendo alguma coisa mais... né, que já está começando, o pessoal está querendo entender mais o que são essa vida sem filtros, né? Mas o que é a maternidade real? A maternidade real é uma mãe que tem blues pós-parto, que com 15 dias não quer ver a criança, está depressiva, porque, nossa, não quero, chorando porque acha que não vai ter cuidado com aquela criança ela não vai dar conta daquilo. Aquele pai que já não sabe o que ele é dentro da casa, porque a mãe tá tão focada no filho que ele só entra dentro de casa e sai e é trabalho, porque ele perdeu a noção do que ele tá ali se ele não se organizou, se a família não se organizou. Então, um filho entra numa casa, as pessoas que mais aprendem com todo o processo são os pais. Você tem que ter uma maturidade gigante, não é à toa que o maior índice de divórcio acontece após o nascimento do primeiro filho. Existe muitos casais que se divorciam ali porque existe um lapso ali, porque existe esse endeusamento de que, vou ter um filho. Eu tô com uma paciente lá na clínica mesmo, que lá na Open, que é uma paciente que tem uma dificuldade, ela congelou os óvulos, e hoje é isso que, né, a gente tá vendo. As mulheres, cara, olha pra você ver, a Liliane, eu falo que ela
ela é uma... Eu não posso falar que é um deus, mas que eu fico pensando, linda, olha pra você ver, uma pessoa tem 3 filhos, é médica, não sei como é que ela consegue, né? Ser mãe, ser médica, não sei o quê, a gente tem que questionar, ela tem que conversar com ela, mas é difícil. E ela teve filho, que é uma fase que eu acho mais difícil, na faculdade, não é? No 6º Na faculdade. ano de medicina. Meu Deus, como é que ela tá normal? Psicologicamente hoje, eu não sei. E eu vou falar uma coisa para você. Mas... Eu sempre quis ser uma boa médica, mas eu me imaginava fazendo uma residência em Pouso Alegre, trabalhando lá. Quando, de repente, eu vi a Luísa na minha vida, eu falei assim, gente, eu tenho que ser a melhor médica. Eu tenho que dar muito certo, porque ela precisa de mim. Então, eu tenho que ir para onde me cabe. Então, eu vim para São Paulo, eu estou sempre procurando buscar o melhor. Hoje a Lu está indo para o 4º ano de medicina. E a Lu foi o que me trouxe maturidade e crescimento para a médica que eu sou hoje. Se eu não tivesse tido a Lu no meu 6º ano, talvez eu não estivesse aqui em São Paulo. Perfeito, é sobre isso. É sobre você sobre olhar isso. para a tua história e entender Isso. que a tua dificuldade fez você chegar Isso. aonde você chegou. Então, eu tinha muito, muito receio disso. Porque eu e a Luísa, pensa, nós dois fazendo residência. Gente, residência, só quem fez para falar o que é isso. Não adianta, não adianta. Igual eu falo, só dá para falar o que é pai, quem é pai. Residência é a mesma coisa. São, assim, o que é protótipo, o que o MEC fala que a gente pode ter, qual que é o normal de uma carga horária de trabalho no CLT? 40. 40. É. A residência é 60. Isso no MEC. Só que a gente faz mais de 100. Muito mais do que 100 horas semanais trabalhadas. A gente não sai. Chama residência porque você tinha que morar no hospital. Exatamente. O objetivo é morar no hospital. Eu não morava no hospital, morava do lado. Porque qualquer momento eu tinha que estar lá. Eu fiz residência de ginecologia obstétrica. Eu fiquei 3 anos vivendo 24 horas no hospital falando sobre aquilo, sobre aquilo. Agora pensa isso. E ela na pediatria. Nós conseguimos aí, continuando naquela coisa lá da história, nós conseguimos, graças a Deus, passar no mesmo... Olha, passamos na mesma faculdade, prestamos residência em Minas inteiro, passamos no mesmo hospital, conseguimos essa proeza, graças Legal. a Deus, e ficamos juntos. Só que, assim, a residência, ela desgasta muito a relação. E aí, falando um pouquinho sobre a vida médica, gente, a gente tem um processo que é difícil. Infelizmente, médico lida muito com ego, né? Médico preceptor, com mestrado, doutorado, desculpa, mas assim, não vou falar que são todos, mas quanto mais coisa você tem, mais você acha que você é alguma coisa, né? Maior é o ego. Infelizmente é assim. E mais difícil você colocar alguma coisa no Instagram. Porque você começa a achar que, nossa, sou tão importante, né? Como é que eu vou falar? E você começa a ficar com mais receios, mais podas. Porque, é o que eu falo, é mais fácil um recém-formado que não tem tanta essa coisa de estudo científico, né? Aquela coisa do colocado que... E aí eu comecei a entender. Eu falei, gente... e a gente passa por isso na residência. Ela passando com os preceptores dela, eu passando com os meus, e a gente sofre, né? Eu lembro que tinha o pessoal da ortopedia, da cirurgia geral no meu residência, que o cara pegava, o chefe lá, o colega cortava um nervo, sei lá, um vasinho errado, o cara dava uma cabeçada no residente no meio da cirurgia. Isso, assim, era uma coisa... E isso existe, entendeu? Essa coisa. A gente passa por essas situações. A minha residência foi maravilhosa. Eu amo o hospital que eu fiz a residência, o hospital universitário. Mas é um processo que todo médico que passou por uma residência vai passar. Um processo de porque você trabalha. Tem aquela teoria da perfeição, né? De onde você chega na melhor qualidade, que são as 1000 horas trabalhadas, né? As 1000 horas faz você ser especialista em alguma coisa. E a residência, 3 anos de residência, dá literalmente isso. Cerca de 1000 horas. Olha. Então, você realmente fica muito bom, porque você vê tanto, que hoje eu falo assim, eu trabalho em ginecologia, eu acho que não tem nada que me assusta, assim, que vai falar, nossa, eu não vou saber como mexer com isso. Na minha área, não tem nada. E eu dou graças a Deus ao tempo que eu passei ali. E minha esposa também. Agora, pensa, eu, ginecologista obstetra, minha esposa pediatra, aí ela fez 2 anos de pediatria, mais 2 anos de terapia intensiva pediátrica, trabalha só com terapia intensiva pediátrica, só trabalhando com grau, tendo um bebê de 1 ano. Ela ia pro plantão, o menino acabou de amor, hoje o plantão foi o seguinte, chegou lá no plantão, um menino que a mãe largou tudo, o trabalho, tudo para ficar com a criança, foi lavar o pano foi lavar o pano, enquanto isso o menino emborcou no balde e morreu, chegou lá já com parada cardíaca, não teve como. Aí tira todos os baldes de casa.
Então, e cada plantão é isso, é só coisa assim. Pensa, ela trabalha em terapia intensiva. Então, a gente lidar com isso. Nossa. Tô te falando o que é o lado de cada médico. O médico, ser humano, que é pai e mãe, que lida com isso, né? É onde muitas vezes a gente tem que se esfriar. Fala, nossa, mas como é que ele consegue? Mas ele parece ser tão frio. Ou a gente se torna um pouco mais distante e frio. Porque eu falo que você chorar junto com o paciente não vai resolver. Você tem que ter a frieza o suficiente de respirar e falar o que é que eu tenho que fazer. É aonde que eu tenho que começar. Porque para dar conta de resolver todas essas demandas, tudo que se chega, né? Imagina uma pediatria intensiva. Nossa. Você tem que se colocar um pouco distante. Sim. Porque se você for vivenciar de fato tudo aquilo, você não enlouquece. consegue. Ela é mais forte que eu falei com ela é mais forte que eu. Ser mãe, trabalhar com crianças graves, assim, todo dia ela lidando com um menino de 2 anos, 3 anos morrendo por coisas assim, tipo, engolir uma coisa e você não ficar neurótica, entendeu? Ela não ficou, ela conseguiu lidar. Isso é uma coisa que eu achei, que eu falei que a gente vai criando essas podas, né? Você começa a ficar frio em algumas coisas para você conseguir lidar com a vida. Mas, ao mesmo tempo, eu achei interessante que é literalmente isso que o Levi trouxe para mim. O Levi me trouxe, meu filho, né? Levi é meu filho. Ele me trouxe essa percepção de que eu não podia ser um médico medíocre. Não é porque eu era um médico medíocre, profissional medíocre. Porque eu não era, nunca fui. Eu sempre quis ser muito bom naquilo que eu me fazia, naquilo que eu me propus a fazer. Eu e minha esposa, nós cobrávamos muito, né? Então, residência e depois especializações. Já fiz várias especializações depois da residência. Pós-graduação no Einstein, ginecologia, obstetrícia e tal. E assim, mas eu coloquei comigo, gente, eu não posso, porque o meu filho, ele vai me ter como referência para ser quem ele vai ser como profissional. Então, eu não tive um pai, né? De verdade, o meu pai biológico. Então, não existe essa referência. Então, tanto faz. O meu limite é o céu, né? Mas ele vai me ter. Pensa ele chegar e falar, pai, mas você podia muito mais do que você. Isso me trouxe essa motivação de ser melhor. E aí eu vim para São Paulo com esse objetivo, pensando nele. Aonde que estão as melhores escolas, aonde que eu vou conseguir crescer, aonde que eu vou conseguir realmente expandir, aonde eu fiz residência em Montes Claros, norte de Minas, no Hospital Universitário de Montes Claros. Que é uma universidade estadual bem reconhecida lá, nós gostamos, sabe? Não sei se você conhece, é Unimontes. Quando eu fiquei lá, eu falei, gente, aqui, o pico do monte que eu vou fazer é um monte. São Paulo é Everest, entendeu? Eu acho que eu consigo ir no meu limite muito mais. Eu sempre gostei disso, sabe? E minha esposa sempre topou tudo comigo. A gente chegou aqui em São Paulo, depois da residência, com nada. Uma mão na frente, uma mão atrás, e falei, vamos começar. Paramos ali na Vila Mariana, num hotelzinho ali, falei, linda, a única coisa que ela tinha era a residência dela, que ela tinha passado na residência em UTI pediátrica, eu falei, olha, você tem que fazer residência, eu vou ter que trabalhar, porque senão a gente vai passar fome, ainda mais aqui em São Paulo. E foi assim. E aí a gente veio com a cara coragem, assim, a gente não conhecia ninguém, nada aqui, né? A gente não tem família aqui nem nada. A Luísa tem umas tias espalhadas. E fomos começando a crescer e aí assim a gente foi. Só que aí, olha pra você que interessante, e nisso eu vejo que existe uma mão divina, né, nessa condução, porque a gente eu comecei a fazer minhas especializações, eu fiz longevidade saudável, depois fui fazer ginecologia obstetrícia no Einstein em consultório de alta complexidade, depois comecei a fazer, também fiz estética íntima, né, em ginecologia, estou indo fazer no meu próximo curso agora também estética íntima em ginecologia. O meu foco principal é na mulher ali climatérica e menopausa, porque aí já indo um pouquinho, dando uma caminhada um pouco para o que eu estou procurando fazer, e porque eu via que a mulher, primeiro, a mulher de 40 anos mais, até pouco tempo atrás, ela não tinha voz, assim, né? A mulher, você está no climatério menopausa, estudo WHI, que é o maior estudo que a gente tem falando sobre reposição hormonal. Aquele estudo foi um estudo mal avaliado há um tempo atrás e ele causou medo nas mulheres em geral, porque elas tinham medo de fazer reposição hormonal e ter câncer de mama. Mas ele foi feito com os hormônios não bioidênticos. Sim, então. E em mulheres em idade inadequada. Mulheres com mais de 60 anos, que a doença já estava instalada. E hormônios equinoconjugados, que são o estradiol, o estradiol equinoconjugado, ele é feito através de urina de égua, prenha. Então pensa, você fazer um hormônio assim... Nossa... E colocar numa mulher que câncer que não vai dar, é óbvio que vai dar. Então a gente começou a melhorar esses hormônios para trazer
qualidade de vida para as mulheres. E no terceiro ano de faculdade, eu falei, gente, eu quero trabalhar com mulher, eu já estava certo. Quero trabalhar com mulher, porque eu sei que elas vão ser um público que vai me dar satisfação de trabalhar, porque elas vão seguir o tratamento. Homem não segue tratamento. Eu tinha isso. Elas vão seguir. Mas você mas é por mim. Surpreendendo com os meus pacientes homens. Com os pacientes homens, tô. Mas a Liliane, ela é uma pessoa realmente que convence qualquer um, né? É incrível, cara. E aí, e tanto que ela falou comigo, Willer, semana que vem você quer ir no podcast? Eu cheguei em casa, falei com a Luísa, falei com a minha esposa, linda, o que você acha? Uai, amor. Antes de ontem. Topa tudo com a Liliane. Ela tava. Isso aí. Eu falei, então tá, tô indo, vamos lá. Acabou Aí- com a gente, né? Homem não segue. Não segue Não, mesmo. mas infelizmente, cara, eu também sou assim, eu tô te falando. Agora que eu tô que loucura. voltando, cara, a gente começa a trabalhar, a gente quer o bem-estar do outro, a gente E vai largando, né? e vai largando. E aí eu comecei a pensar muito nessa parte, cara. Eu falei, gente, ginecologia e obstetrícia é uma área que eu acho fantástica. Eu vou cuidar. E assim, aí eu comecei a falar, beleza, mas aí desde o terceiro ano de faculdade eu falava, Belinda, eu quero trabalhar com equilíbrio. Eu quero trabalhar com qualidade de vida na mulher. Que essa mulher tenha, porque a minha mãe estava passando pelo climatério, menopausa. E eu vivi o sofrimento que ela passava, né? E minha mãe, ela teve um problema seguinte, minha mãe também era atleta, mas minha mãe começou começou a ganhar muito peso, cara, muito peso. Porque a gente sabe que depois da menopausa existe também essa questão. Hoje tem uma entidade, hoje tem estudo só de obesidade na mulher na menopausa, que é diferente de qualquer outra de obesidade com 20 anos. É diferente de uma obesidade de uma mulher com 50. Porque a parte... gente sabe bem aonde vão as gorduras. Né? É bem... A Liliane, né? Você sabe muito bem como é que é. Então, assim, existe todo esse processo e era muito difícil. Eu tentava de tudo. Eu falei, gente, eu preciso focar nisso, porque eu sei que hoje a gente sabe que a pirâmide etária está invertendo. Né? As mulheres estão tendo cada vez menos filhos, pelo menos classe média alta, está tendo cada vez menos filhos. Método contraceptivo ali, os LARCs, né? A gente considera que são os anticoncepcionais de longa duração, DIU, já está no SUS aí, o pessoal está colocando, então cada vez vai diminuir mesmo. A gente vai acompanhar os países europeus aí, né? Que já estão pedindo para ter filho, mas a gente está indo em inversão e agora, daqui a pouco, a gente vai ter o quê? Mulheres com 40, 50 anos querendo qualidade de vida. E homem também. Agora o homem também está lidando isso, mas as mulheres principalmente, porque as mulheres querem passar, porque o homem, a andropausa do homem, ela é mais lentificada. A gente sente menos esse processo. A mulher, quando ela entra na menopausa, é um precipício. Então ela chega com a gente assim, doutor, não tem nada, não consigo, não sei o que. Só que ela não chega só com esse processo, ela chega com 1 milhão com depressão. De situações. Depressão, ela tá com óvulo, tô te falando porque a gente tá passando por isso agora, ela tá com 40 anos, começando o sintoma climatérico, aquele processo ali, 2 anos antes da menopausa, que os hormônios começam a cair, mas ainda não caíram de vez, mas ela já começa com... Sua esposa não tem... Não. Não tá passando por isso ainda não, né? Nova ainda. Tá nova ainda. Beleza. Mas vai passar. Vai. Então, só pra você ter noção como é que é. Ou e aí vai não, começando. se passar conosco lá na clínica, Não a vai. gente já não. modula os hormônios. Isso, Se ela isso. passar, ela não vai nem saber. Isso. E aí ela chega lá com 40 anos, que ela cuidou só da profissão, e agora, eu tô te falando isso é caso real, tá, gente? Lá da clínica, coisas Todos que a gente os vê. dias. 40 anos com embrião congelado desde os 30, e agora ela quer ser mãe, com 40. Mas será que vale a pena ser mãe agora, doutor? Será que no seu... Você entendeu o que eu tô falando? E eu vou falar agora o E que é eu com falo essa para mulher- todas. Eu nem preciso ser profissional da saúde, não vale a pena. E eu falo que vale a pena. Porque eu não. falo que a gente Liliane tem... quer Na verdade é o fazer filho. seguinte, gente. A gente tem até os 90, 100 anos Pra para ter filho? cuidar da carreira, para ter qualquer projeto, para abrir qualquer negócio. Mas gestar, ter energia para ser mãe, a nossa biologia ela é limitada. Aí vem, você falou isso, já me veio uma dúvida aqui, que eu sempre tive. Qual é a idade máxima que uma mulher consegue ter um filho? Naturalmente, com você, Dr. Willer. Vamos lá. Você quer saber se... Você quer... Bom, É. ó, vou começar... Hoje a gente tem que ter tecnologia. No É. Einstein, nós tivemos Tá. uma paciente que teve um filho grávida com 62 anos. Mentira! O Einstein, né? Einstein tem isso tudo, né? Naturalmente. Não, então, Ah, essa tá. paciente foi com... ela fez Ah, inseminação, bom. na verdade. Processo. E Ah. foi super... Tá. Lá tem as coisas mais claras, né? O marido tinha falecido, eles tinham feito um embrião e ela queria ter um filho desse marido. E aí Mas, foi- por exemplo, no processo natural, processo normal. natural, a Ah. gente considera como ideal a mulher engravidar até os 37 anos.
O Depois dos ideal é 37, até os 37. Tá. Depois dos 37, a gente começa a aumentar muito o risco de alterações cromossômicas. Então, aumenta Síndromes. risco de síndromes. Tá. Então, 37 é o ideal. Mas como é que eu faço com as pacientes? 30 anos, o paciente chega para mim, doutor, aí quando elas começam, acabei de terminar a faculdade. É. Agora não dá certo eu ter filho agora, parar. Beleza, congela Congela embrião. o óvulo. É agora que é o momento. Já tem parceiro? Congela embrião. Não tem parceiro? Congela o óvulo. O embrião, a chance de ele vingar, de ele para frente, é melhor do que o do óvulo. Então, se a paciente tem certeza, se é casada e tal, tem certeza que aquele é o parceiro, vai congelar o embrião, que a chance dela ter um resultado interessante é maior. E aí ela vai deixar isso congelado, e assim, esse embrião, você entende que o que acontece? Diferente, e aí eu vou puxar a sardinha pro nosso lado. O homem, o espermatozoide do homem, ele tem uma duração, ele tem um turnover rápido, 72 horas, 48 horas a gente está produzindo espermatozoide. Então, um homem com 80 anos, ele tem espermatozoide 48 horas, 72 horas, né? Novo. Que tá ali novinho. Novinho, pré-fabricado. A mulher, os óvulos dela são os mesmos da vida intraútero. Que nasceram com ela. Ou seja, mesmo? a Liliane tem a idade, os óvulos da Liliane têm a idade que ela tem. Por mais que, né, a gente sabe que... Seu ovo tá choco, Liliane. Você sabe que... Não, vou ser super intimidade, né? sincera. Você sabe que você foi falando isso. Aí ele falou da mulher de 62 anos, né? E aí eu fui pensando assim, será mais uma? Porque é muito provável, é muito a minha cara, de repente, falar, vamos fazer uma avaliação dos meus óvulos. Agora, por que não? Pode sim, né? Quem gosta, né? Porque tem gente que gosta de ter filho, de ser mãe, né? Mas ainda não teve o homem, né? Não teve o menino ainda. Não tive Ela só teve menino. menino. Agora, tá. Se a pessoa tiver 60 e pouco, 70 anos e falar, eu quero ter filho e ser mãe por esse processo de inseminação, dessa coisa toda, é possível? Então, é possível. A gente teve esse caso lá no Que Einstein. louco isso, hein? Que é uma paciente, é claro que é uma gestação super complexa, né? Que você vai ter que... A paciente, porque a gestação é um processo totalmente hormonal. Então, você vai ter que dar hormônios para essa paciente para manter essa paciente para poder fazer. Assim, gente, vamos falar, é claro que é mais... A gente quer complicar. Aí, o ser humano é sempre, né? Mas é difícil, né? Não dá para falar, assim, qual que é o momento. Porque, eu falo, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente conhece, mais a gente quer adiar o compromisso da paternidade, da maternidade, né? É difícil. A verdade é a seguinte, tá todo mundo esperando o momento em que você vai estar perfeito para ser pai e mãe. Ou, a hora que eu me sentir maduro. A maturidade e a perfeição, ela vai acontecer no processo que você já vai estar grávida, nascendo neném, todo mundo cuidando. Eu tô esperando ficar pronta até hoje. Eu já pensei. Você nunca vai estar maduro, né? Eu já pensei em ver meus óvulos aí com você, já pensando o seguinte, falei, poxa vida, eu acho que quando eu tive a Luísa, eu não estava tão boa o suficiente. E quando eu tive as meninas, eu não tinha tempo suficiente. Então, a Luísa, biologicamente, eu era muito jovem, eu era perfeita. Mas eu não tinha as condições financeiras melhores, as condições de estabilidade melhor para ser mãe. Quando eu já tinha uma estabilidade, eu tinha porque eu trabalhava muito. Então, eu me cobro, eu falo, meu Deus, eu não tive tempo com as pequenas. Quem sabe agora, né? Eu falo, e fiquei pensando sobre isso agora. Claro, juro agora pra ela você, tem tô muito abrindo tempo. meu coração. Mas a princípio meu filho é o The Doctor Show. Hein? Agora ela tem muito tempo, né? É clínica o dia inteiro, é projeto do The Doctor Show, é programa de TV, tá mais tranquilo. não sei o que. Tá com tempo, hein, Lilian? Tá com tempo. São outros filhos, né? Mas brincadeiras à parte, é impressionante saber que a tecnologia tá nesse ponto. Quer dizer, se a pessoa quiser realmente, ali ela com essa idade, com 60, ela tem condições de realizar Tem condição. É e aquilo que eu muito falei, legal. o que é o ideal, então? Se eu te falei que o óvulo ele tem a idade que a mulher tem, o ideal é ela fazer esse congelamento lá Porque com 30. quando você congela ele com 30, Aham. teoricamente ele fica com esses 30 ali. Daqui Fica com 10 esses- anos ele tá com 30. Tá com 30. Isso é bacana. É Isso é legal. que é o que conta. Esse é o que conta, Tá. entendeu? Porque aí você tem menos risco de Entendi. alguma síndrome, entendeu? Porque E o risco, mesmo- então... Desculpa te cortar. O risco, então, ele está nesse envelhecimento desse óvulo. No envelhecimento do óvulo. Tá, então, uma então- mulher com 40 anos tem mais chance Tá. de ter síndromes, bebês com Porque síndromes. ele envelheceu porque 40 ele envelheceu anos. 40 anos. Se Ele ela- tem se ela- 40 anos. E qual que é a idade mínima para ela congelar isso? A idade mínima? É. Então, quando a paciente começa a ovular, a gente fala, né? Começou a ovular, ela já pode congelar. Então, 20 Lá com anos, se ela quiser. Com 15, 16. ela pode Já guardar. pode congelar. Que aí é um óvulo até mais...
E é muito Fresco. interessante que eu falo, Que assim, louco. é muito legal você ver o caminho que a menina, né? É. A menina faz, assim, durante a vida, né? Ela começa um processo, a gente tentando mudar. E eu falo lá, né? Por exemplo, hoje a gente tem contracepção e tal, e é uma das coisas que eu falo, assim, tipo, a gente que tem a gente vai evoluindo, né, com a medicina. Uhum. Hoje eu tento evitar, eu já converso com as pacientes lá com 15, 16 anos sobre essa questão de contracepção, o que ela pretende e tal. Antigamente o pessoal usava muito anticoncepcional para as meninas. Hoje a gente está tentando ser menos invasivos, porque os anticoncepcionais, eu mostro para as meninas assim, é o seguinte, anticoncepcional é remédio. Tá. Não é, o pessoal fala anticoncepcional, pega na Não, mão. é É remédio. E elas usam, já tem estudos mostrando que usar anticoncepcional mais do que 10 anos pode aumentar o risco de câncer de mama. Então a gente está assim, pelo menos lá na clínica, a gente tenta fazer o máximo de tentar minimizar ou atrapalhar a fisiologia hormonal da mulher desde essa fase. Porque pensa, e aí mudando um pouquinho de assunto, mas no assunto, Sim. a mulher, ela, diferente do homem, o homem não tem ciclo, né? A mulher tem ciclo. Então, o homem é aquela coisa, ele viu a mulher, ele tem o desejo dele é muito visual, ele tem desejo, né? Ele vai ter vontade sexual e tal. A mulher, ela tem ciclo. A mulher, com certeza, o mesmo desejo que ela tem quando ela está menstruada é diferente de quando ela está na ovulação, de quando ela está... É muito diferente. A mulher está na TPM, querendo matar uma... Não vai... Entendeu? Não é isso. Então, quando você usa anticoncepcional, quando a mulher usa anticoncepcional, ela não tem ciclo. Ela simplesmente tem a mesma quantidade de hormônio todos os dias do ciclo. Então, eu converso com essa menina. O que geralmente os pais fazem? Chega a mãe e fala, doutor, o que é a consulta da menina de 12 anos? Doutor, eu vim aqui porque a minha menina começou a ter vida sexual e eu quero um anticoncepcional. Eu falei assim, mas ela vai começar a vida sexual sem saber como é o ciclo dela? Porque assim, a contracepção, ela começa... Como a mulher tem a menstruação, depois de 10 a 14 dias ela tem a ovulação. Nesse pico da ovulação, ela vai ter uma secreçãozinha que sai vaginal, e eu falo com ela, olha, percebe isso em você, vai ser uma secreção parecendo uma clara de ovo, você tá ovulando naquele dia. Esse é o dia que você vai ter mais desejo sexual. É o dia que você... Porque, cara... E ali que é o risco maior de... A natureza é perfeita, é onde a mulher vai estar com vontade de ter relação sexual para engravidar. Então, veja esse período seu. Se você usa anticoncepcional, ela não vai ter pico ovulatório. Então ela não vai saber do que é desejo. Aí chega aquela menina com 20 anos, que usou anticoncepcional desde os 13, nunca soube o que é desejo sexual. Olha que louco. Você acha que eu vou fazer isso? Falando grosseiramente, bem grosseiramente, ó, mas só para... É como na natureza quando o animal tá no cio. Sim. O cio dele é onde ele... Porque fora do cio ele não, Agora ele eu não te tá falo, preocupado, ele não quer fazer nada. Isso eu quer... acho que é machismo. Porque você castra uma mulher com anticoncepcional, mas por que não castra o homem? Por que não usa para o homem um castrador de testosterona para parar com a produção de... Existe? Já existe a pílula para... pílula mas masculina? Você acha que vai dar certo? Você acha que algum homem vai querer fazer isso? Homem não faz nem vasectomia, que acha que vai broxar por conta de vasectomia. Talvez eu queria, porque eu não quero ter mais filho, então... Mas você não quer ter relação também, nem desejo, cara? Não, quero. Então. Porque aí ele corta... Opa! Entendeu? Entendi. Entendeu? Ou seja, acaba com o cio de todo mundo. Não Acaba vai ter com o cio de todo mundo. Fica aquele tanto de menina... Aí você tocando nesse anorgásica. assunto... E a gente vê muito preconceito também, né, dos homens, né? Homem tem preconceito com as coisas bestas também, né? Não quer fazer exame da próstata porque vai tomar uma dedadinha. Não quer, não sei o quê. E hoje nem é assim mais, né? Hoje existem outros métodos. Tem. Mas tem o preconceito em relação à vasectomia. Porque eu converso muito com muita gente e falo, não, mas... Não pode fazer, porque você vai tirar a masculinidade e não tem nada a ver, né? Absolutamente nada a ver. Vai dar liberdade pro homem de não ter que pagar pensão para alguém. Porque, na verdade, há um método que dá pro homem usar para ele ter autonomia sobre ele é a vasectomia. Hoje, o que a gente tem... Então, assim, e não muda nada, porque você não muda... Mas tem as lendas, né? Que então, você você perde o apetite sexual. Sim. Você... Então, verdade, isso não é verdade, que eu tô falando, porque você só tira o canal deferente ali, que é onde passa o espermatozoide. Tá. Pronto, você não muda em nada a parte de produção hormonal. E se você... Olha eu, né? Já com as dúvidas. Já quero fazer. O ginecologista falando... Mas é bom. Se você
Então foi ali, interrompeu o canal, que é o canal por onde passa o espermatozoide, correto? Uhum. Aí acabou. Já que ele não passa... Mas tem- passa o sêmen. Não, já que ele não passa, você não vai engravidar ninguém, ok? Tá. Tá. Pra onde vai esse espermatozoide que é produzido a cada 48 horas, 70... Não, ele mesmo, ele tem um turnover, ele mesmo vai terminando. Igual, por exemplo, pra onde vai aquele espermatozoide? Porque pensa, Tá, se você não ejaculou, tá. então um homem que não ejacula, o que que faz com o espermatozoide? Exatamente, pra onde vai? Ele absorve. Ele mesmo se degenera, Tá. ele é cheio de ácido hialurônico, Tá. entendeu? Ele degenera Então ali ele, mesmo, não ele, tem ele problema. produz e ao mesmo tempo Sim, ele... ele se reabsorve, ele se entendeu? É uma coisa que Tá. não existe essa hiperprodução. Não é que vai acumulando Vai ali. acumulando até ficar com um saco desse tamanho. Desculpa. Já pensou? Ia ser muito louco, né? Não, todo mundo com Peraí hidrocele. que agora Não. Ah, Tô então, brincando. quer dizer, então, na verdade, não vai influenciar É igual, mesmo. e é engraçado, porque essa pergunta... E- Peraí que eu vou chegar na É, pergunta. Eu acho que é Vai essa lá. que você está pensando. É. Que é que as pacientes mais me perguntam, doutor, se eu não menstruar, o sangue vai para a cabeça? Cara, não. Não, Eu falo que não existe isso, gente. Porque assim, hoje, até isso a tecnologia deu para mulher, cara. Tem que mulher absurdo. que sofre muito com menstruação, Tá. né? A gente teve a Anitta agora, né, falando sobre a endometriose, que é uma doença que acomete mulheres, é uma doença relativamente recente, a descoberta com detalhes, Uhum. e as mulheres já tinham isso, né? Muita dor durante a relação sexual, a menstruação. E tem mulheres que vão toda a menstruação para pronto-socorro. Pensa o que é isso. É mesmo? Uhum. Sim, por conta de endometriose. Então pensa a qualidade de vida dessa mulher. É, péssimo, né? Você parar com a menstruação para essa mulher é você devolver vida para ela, você entende? Para essa mulher é devolver a vida para ela. Sim. Então, hoje a gente tem métodos para... Essa mulher que não menstrua, Ah, qual que é o... Porque Hum. se todo mês ela menstrua, sim. ela joga esse sangue pra fora, Sim. né? É uma sangria que ela faz. É uma sangria que ela Sim. faz. Então, quando ela não menstrua, o corpo, teoricamente, ele não vai produzir um excesso? Como que é isso? Não tem. Não tem nenhum estudo mostrando que existe essa necessidade. Porque a mulher não menstrua na menopausa e isso não causa nenhum Porque aumento de hematócrito. um adulto por isso. tem aí quantos litros de sangue? 5? Nossa, 4? agora essa é uma dúvida. Eu não lembro. Deve É ser mais 4 ou menos uns 4 litros e meio. 4 Vamos litros e meio, colocar mais ou assim. menos 5. Só pra gente fazer a... Vamos colocar. sim. Vamos dizer que a gente tem 4 litros e meio de sangue, ok? O adulto. Então, a mulher, quando ela menstrua, ela joga ali 300 ml fora. Uhum. Vamos supor que é isso. Sim, Né? Então, é mais ou menos. teoricamente, ela jogou fora, mas aí Sim. o corpo vai lá e repõe, correto? É Sim. igual quando a gente doa sangue, né? Sim. Eu Que eles falam, eu dou sim. muito, então... Mas a depois ele mulher é repõe. assim, a mulher ela realmente tem um hematócrito um pouco menor que o do homem Tá. mesmo, tá? Por conta dessa perda Por conta mensal. dessa perda mensal. Mas não menstruar não causaria não problema quer dizer por que isso. também não vai, o sangue vai ficar Não. acumulando ali, não tem nada a ver isso. Não Não. tem nada a ver. Agora sim, outra pergunta que seria interessante é, tá, doutor, então a paciente não quer menstruar, Tá. tem problema, ela não quer menstruar e ela não quer usar anticoncepcional, né? Porque, como você falou, faz É. bloqueio hormonal, então não quer Tá. fazer bloqueio hormonal. Beleza, a gente tem o DIU. Hoje tem os LARCs, que são os anticoncepcionais de longa duração. Então a gente tem o DIU de cobre, a gente tem o DIU Mirena, a gente tem o DIU Cailina, tem o DIU de... Antigamente só tinha o DIU de cobre, hein? A gente tem o DIU o DIU de prata. Todos eles são DIU, porque quando se fala de mulher, cara, você sempre tem que ter pelo menos 5 opções. Tá. Porque mulher, É. né? Cada uma tem... Por natureza por já natureza, é decisa, ai só- meu Deus, agora... Não tem. é. Então, 5 opções. E Então, não assim... pode ter muito mais do que 5 também. Porque senão ela fica meio fica aí na fica dúvida. fica Aí na não dúvida. sabe o que Então fa- você é. dá. Eu geralmente dou as 3 opções. Falo, olha, você tem o DIU de cobre, DIU Mirena e DIU Cailina, que é o que a gente tem hoje. Tá. O DIU Mirena, a paciente coloca ali, o DIU a gente coloca no consultório, e ela fica aí tranquilamente 5 anos. A maior parte das pacientes ficam sem menstruar nada e sem ter problema de ovulação, porque o DIU, o Mirena, ele não inibe a ovulação em todas as vezes. Então ele tem menos efeito, porque o efeito hormonal dele é praticamente ali local no endométrio. O pessoal viu que esse DIU estava valendo muito a pena e tal, e começou a fazer um DIU, que é o Cailina, com menor dose de hormônio, tem um pouco menos de hormônio do que o Mirena, para que tenha menos efeito ainda de hormônio, né, no geral, principalmente as meninas jovens, né? E hoje está super também badalado de Cailina. Só que aí quanto menos hormônio você coloca, mais chance dela menstruar, tipo ter sangramento, né, ocasional. Então, eu geralmente pergunto ao paciente, o que é a menstruação para você? Doutor, eu fico péssima, eu tenho TPM, eu fico mal de cama. Você tem que usar um DIU Mirena, não tem que pensar. Mas acredite, tem muitas mulheres que têm apego à menstruação. Nossa, É eu isso não que eu ia falar. saberia É. ficar sem. Não saberia. Pós-menopausa. Ficaria sem Tem norte. mulher que quer menstruar quer após a menstruar. menopausa.
A gente tem que fazer esquema terapêutico com pausa para ela poder menstruar. Se a mulher coloca o DIU e ao invés dela não menstruar, ela começa a menstruar, inclusive em excesso, existe algum problema? Se ela colocou o DIU, qual DIU? Aí depende. Dependendo. Ah, porque depende Depende do DIU. DIU. Geralmente O o de DIU de cobre. cobre é o que aumenta um pouquinho. A gente tem medicamentos para poder reduzir isso aí, tá? A gente geralmente usa o Transamin, que é o ácido tranexâmico, que ele é um agente que faz trombose, né? Ele aumenta Sim. os agentes trombogênicos para reduzir o sangramento. E o... Ô, Vini, valeu. Obrigado, viu? E tem os anti-inflamatórios também. Os anti-inflamatórios ajudam a fechar os vasos e com isso diminuir o tratamento. A gente até ablação endometrial a gente tem. Você vê. Bom, como eu tô lá todos os dias no programa ao vivo e vendo pauta né, o tempo inteiro, inclusive da Liliane lá, né? Sempre voltado para a saúde da mulher. Eu tô fazendo as perguntas aqui porque eu ouço tudo isso lá no estúdio. A mulherada falando, é porque eu colocou e aí meu DIU e agora tá sangrando mais do que já tava, não sei o quê, por isso que me veio essa pergunta. Então, mulheres, vale a pena muito assistir esse episódio, vocês vão aprender muita coisa aí. Tem aquele, né? Porque assim, existe uma porcentagem de mulheres, isso tá até inclusive na bula do Mirena, do DIU, né? Que ao invés de diminuir o sangramento, aumenta o sangramento. Isso pode acontecer. Como em medicina, se a gente for ler a bula de qualquer coisa, existem uma porcentagem de pessoas que vão tomar o analgésico que vai resolver e outras que vão tomar e que vai piorar. Assim, isso é só um exemplo. Mas nesse caso, isso é uma adaptação ou aí se a pessoa geralmente peço para paciente esperar 3 meses. Todo método contraceptivo são 3 meses. Tá. Mas, em geral, o que ela vai ficar mesmo é 1 ano depois do DIU é o que ela vai ficar, aquele padrão de sangramento. Tem sangramento que a paciente, doutor, tem uma borrinha de café uma vez ou outra. Agora, tem paciente que tem sangramento todos os dias. Olha aí isso. Aí eu peço para mudar de método contraceptivo. É muito raro. Agora, tem paciente que refere que depois do DIU também diminuiu o desejo sexual. E aí, doutor? Pois é. Isso é um problema. E olha para você ver que, na verdade, o DIU ele tem um hormônio, o hormônio dele é... Porque assim, a gente tem várias progesteronas. Tem progesterona com efeito androgênico, que ajuda e aumenta o desejo sexual. E tem progesterona com efeito antiandrogênico. O DIU, ele geralmente tem efeito androgênico, o hormônio do DIU. E ele pode até dar um pouquinho de acne em algumas pacientes, sabe? Aí a gente começa a entrar numa outra área, sabe, Liliane? Porque assim, nem toda paciente... O desejo sexual, quando a gente fala em ciclo, né, sexual da mulher, que é diferente do homem também... Tem muitos fatores que entram aí como desejo. O DIU, ele não inibe totalmente a ovulação, mas ele pode inibir em algumas fases. Se ele inibe a ovulação, ele pode ter efeito na parte de desejo sexual. Então, ocasionalmente, ela pode ter redução do desejo. Tem paciente que tem uma propriocepção, que é a percepção do próprio corpo, muito boa. Ela sabe, doutor, eu tô ovulando hoje porque eu sei que eu tô com a dorzinha do lado direito e é do ovário direito ainda. Olha. Ela fala assim comigo. Tem paciente que tem muita percepção, mas tem paciente que descobre que está grávida com 36 semanas. Então, essa paciente... Tem de tudo. Tem de tudo. Entendeu? Descobre quando o bebê está nascendo. Então, agora, o que tem de novidade hoje envolvendo a questão desejo sexual, orgasmo, lubrificação, aumento do ponto G através de infiltração de ácido hialurônico? Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso, porque eu acho que as mulheres querem muito saber e ninguém tem coragem. Às vezes elas vão no próprio ginecologista e elas não fazem esse tipo de pergunta. Hoje a gente tem uma percepção assim, né? A gente está na era do conhecimento, né? Hoje você não consegue esconder mais nada das pacientes. O que me preocupa é porque, assim, geralmente elas vão ter... O problema hoje que a gente tem é a fonte, né? As fontes que elas vão aqui procurar. Doutora, eu coloquei PMMA e tal, essas coisas assim. Vou colocar na vulva para aumentar aqui, não sei o quê. E a gente sabe que tem algumas coisas que, assim, a gente geralmente coloca riscos, benefícios para as pacientes. Hoje, a mulher, por exemplo, eu pego mais mulher no climatério e menopausa com essa queixa, mas isso pode acontecer em qualquer momento. Tem paciente que tem. Então, a mulher, ela tem a vulva, né? Que são os lábios mais externos. Eu não tô com nenhum protótipo aqui, senão a gente podia falar. Mas assim... Vai no Google aí que vocês vão ver. A vulva, que é a parte externa, e os pequenos lábios, que são aqueles que ficam mais dentro. Tem mulheres que têm pequenos lábios muito aumentados.
Então, que chegam a... parecendo uma cortina saindo assim, isso incomoda esteticamente pra menina. E tem menina que sente dor, porque eles, quando existe relação sexual, ele pode entrar pra dentro da vagina e isso incomodar a paciente. Esteticamente também. A gente tem a ninfoplastia, que a gente tira um pedaço desse lábio e faz. E hoje a gente tem um tratamento chamado... hoje as meninas querem, elas gostam desse processo chamado barbelização da vagina, que é deixar a vagina praticamente só um risquinho. Aquela coisa que elas veem quando era menininha criança, entendeu? Então, existe mais aquela coisa. Todo procedimento estético, eu sempre falo com a paciente assim, isso te incomoda? Porque, às vezes, a paciente vai fazer uma coisa que é por um protótipo que ela viu na internet e tal, mas nunca incomodou ela porque ela quer, porque, às vezes, ela pode fazer um procedimento e mais incomodar do que ajudar. Então, se aquilo é uma coisa que incomoda, e geralmente a gente vê isso mais após os 40, porque depois dos 40 a gente tem o problema do colágeno. Então, a mulher começa a ter ficando vulva, flácido ali, vai né? ficando flácido, isso incomoda, porque hoje a mulher tá muito mais... É isso, a mulher ela tá numa... A gente não perde assim, né? A gente vê um tanto de mulher agora com mais de 40 anos com novos relacionamentos, com relacionamentos de homens bem mais novos e que antigamente não existia, né? Aquele tabu todo. E isso começa a se tornar um incômodo, porque a mulher agora, a vagina não é mais aquela coisa no escuro, né? Ela é também parte e né, uma coisa que E muitas começa a pessoas causar... antigamente não se incomodavam porque também não adiantava, não se tinha muito o que fazer. Não tinha o que fazer. Hoje... E também, antigamente, o que ele falou faz sentido. Era tudo muito no escuro, né? Era aquela coisa, você fazia sexo... Era sexo e reprodução. A Sexo luz pra apagada ali no reprodução, escuro. Tinha gente que nem mal tirava toda a roupa. Hoje não. Então, a hoje galera quer existe brincar, isso. E hoje a gente sabe, por exemplo, a mulher a gente sabe que a mulher que fica usando, que usou cera há muitos anos, né? Aumenta a chance dela ter escurecimento vaginal, a mulher, escurecimento da vagina, cera? da vulva, a cera Cera por de conta, depilação. é quente, né? Você fica puxando, aquele puxar também, você acaba tirando descolando a vulva ali. Então, hoje eu indico, gente, tem condição, e hoje não tá caro. Vai fazer laser, não tá caro. Vai fazer laser, Fora que faz o laser trabalha tanto a parte estética quanto a parte funcional. Parte funcional. E aí, então, aí eu vou falar sobre o laser. A gente tem assim, então, a gente tem essa parte toda, então a mulher chega na menopausa com tudo isso acontecendo, né? Doutor, eu tenho esse problema, não tô conseguindo, tô tendo... Então, como eu te falei, ela perde totalmente os hormônios, ela começa a ter perda da lubrificação vaginal, que muitas vezes a reposição hormonal sistêmica não atua na vagina, ela atua muito na parte de fogacho, na parte de desejo sexual, mas na parte vaginal não pega tanto. E aí a gente tem essa parte... Então, aí essa paciente chega lá pra gente, o que fazer, né? Ela geralmente, o que acontece? O órgão, o clítoris da mulher, né? Ele tem a mesma origem embriológica que o pênis. Então, literalmente, a mulher ela tem um pênis que não virou pênis, que virou clitóris. Então, ele tem prepúcio também. Então, tem mulher que tem uma pele em cima do clitóris e isso pode causar redução do desejo, da sensibilidade. Então, a gente pode fazer também postectomia, que é a circuncisão do clitóris da mulher. Você tira para ela ter... Então, tudo isso você consegue fazer para a mulher e ela, às vezes, vai fazer isso depois da menopausa. Por isso que, às vezes, eu falo, e eu falo isso é muito real, a relação sexual, a vida sexual, ela vai melhorando com o tempo. Porque, primeiro, que a mulher vai se conhecendo melhor. Com certeza, a menina que tinha 20 anos não tem a mesma relação sexual e vivência sexual que uma mulher de 50. Só que essa mulher de 50 já está com vagina seca, né, toda a vulva caída e tal, e isso começa a incomodar. Então a gente tem preenchimento vulvar que dá pra gente poder fazer, tanto com ácido hialurônico, que é um material que é um material absorvível, então ela tem uma duração, como com, por exemplo, com gordura da própria mulher, que você pode fazer, preencher e deixar ali, e isso melhora. Ou com materiais que são sintéticos e tal. Você pode fazer preenchimento, você pode fazer... Hoje a gente faz lá na clínica, inclusive na primeira semana de agosto, aí nós vamos ter o nosso Laser Day, que a gente começa a usar o laser para estimular colágeno. Então, o que acontece? A mulher ela tem um fibroblasto. O fibroblasto é uma célula que produz colágeno. Então, em vez de você ficar dando colágeno para a paciente, o que você faz? Estimula essa célula a produzir o próprio colágeno. Então, você volta a produzir o colágeno e o resultado é muito legal. A mulher começa a ter melhora da atrofia. Então, assim, a célula começa a produzir de novo colágeno. E a gente coloca literalmente, um introdutor que você coloca dentro do canal vaginal, na verdade, uma ponteira. É como se fosse um vibrador. Um vibrador, isso aí.
Você coloca, mas assim, ele tem um laser 360 graus que você vai fazendo esse laser 360 graus durante o canal vaginal, ele reduz o canal vaginal, então, ou seja, Olha a melhora isso. aperta um pouco a vagina, aumenta o pregueamento vaginal. Para a mulher que tem incontinência urinária, a gente tem uma ponteira que faz só em cima, então a mulher começa a ter melhora dessa questão também da incontinência urinária, as leves principalmente. E na vulva tem outra ponteira que você faz, igual faz no rosto, faz na vulva, sobe tudo. Então, assim, hoje tem muita coisa interessante que a mulher pode usufruir aí, né? E a gente tem, assim, esse repertório todo de tecnologia, para ajudar. É isso. Que bacana, hein? Beleza? Gostei do nosso papo, gostei do assunto. Olha, quase 1h30 aqui de... Gente, De ginecologia. e é isso. Tem que se cuidar, tem que estar atento, tem que procurar o que for melhor. Saber o que tem de melhor. Saber o que tem de intuito melhor. do canal aqui é trazer para vocês As cada vez mais novidades, esses profissionais antenados, escolhidos a dedo, porque muita gente não procura e não faz porque não sabe que tem. Verdade. Tem mulheres que passam, às vezes, a vida inteira sem ter um orgasmo. E aí elas vão descobrir que elas precisavam fazer a circuncisão do clitóris para que ele ficasse Olha, exposto, tivesse uma então. fricção no ato sexual que gerasse, então, as contrações. E é importante também os homens, né, os maridos, estarem antenados também, porque às vezes é isso, pode ajudar, porque às vezes se a mulher não tem esse conhecimento, não tem, às vezes se o cara também sabe, ele fala, ó, eu acho que o problema tá aqui, vamos ali, vamos tentar resolver. Que é isso, é parceria, né? Exatamente. É isso aí. Sigam ele, @doutor, que é dr.willer, com W, _ Costa. Isso aí. dr.willer, com W, _ Costa. Doutor Willer Costa. Willer com um L só. É, com L só. Nome gringo, né? Willer. É isso Willer. Doutora Liliane, qual que é o seu Instagram, doutora Liliane? É @doutora Doutora por ali. extenso Liliane, só. É doutora Liliane. Daí ela fala, doutora por extenso. A pessoa vai procurando, doutora por extenso. Não, é porque não é o DRA. É. Gente, foi sensacional. Quero agradecer sua presença. @Moreto Rogério. @Moreto Rogério, Moreto com 2 Eu já T's. tô seguindo. Sigam também o nosso The Doctor Show. Gente, é The Doctor Show Oficial, ok? Ou é ponto oficial? Nem lembro. The Doctor Show Oficial. Siga lá. Semana que vem estaremos de volta com mais um bate-papo, uma entrevista. Mandem e sugestões, isso, mandem perguntas. E quem quiser fazer um dos procedimentos é só procurar o Dr. Willer lá na clínica com a Liliane, que vocês vão ser felizes. Isso aí? É isso aí, muito obrigada. Obrigado, doutora. Vamos fazer um próximo. É, eu acho, hein? E que dia que é o laser? Dia 2 de agosto, primeira semana de agosto. 2 de Primeira, agosto. É isso aí. é isso aí. Todo mês uma data, sempre a atualizar, Uhum. não é verdade? E eu queria agradecer a Liliane pela oportunidade de poder trabalhar na nossa clínica, pelas portas que você abriu para mim, né, para poder oferecer esse trabalho para as pacientes, assim, né, eu acho que a gente realmente não tem como agradecer por estar aqui também no The Doctor, né, eu sei que você escolhe a dedo as pessoas que estão aqui, então obrigado pelo empréstimo que você teve comigo, tá? Você é merecedor É isso aí. de tudo isso. Então, beleza. Sensacional. Eu já gostei Obrigado. dele que ele tem um topete Tá igual vendo? meu. Igual o seu, ó. Tá Gente, quase. tamo junto até semana que vem. Valeu, Tchau, tchau. beijo.